A Shonen Jump dessa edição tivemos aqui alguns mangás bem interessantes pra gente então podermos analisarmos. Durante o vídeo eu vou falar aqui o meu palpite de quantos mangás que vão ser cancelados e também quem pode ser esses mais indicados. Além disso, poucos mangás em 2023 fizeram sucesso e um deles está começando a se destacar muito bem. Vou falar um pouquinho dele nesse vídeo, então acompanhe o vídeo, deixa o seu like, porque tem muita coisa interessante. E hello galera, eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição dupla, a edição 4 e 5 da Shonen Jump. Vamos lá! A capa da revista foi o mangá Jujutsu Kaisen, que continua fazendo um grande sucesso na revista. Mangás que receberam páginas coloridas foram o Blue Box, também páginas coloridas foram para Undead Luck, também tivemos para Throne Ice, que é um mangá que está com algumas preocupações aí com respeito ao seu futuro. Mangás que são novatos ainda é o Ruri Senki e o Green Green Greens. Mangás em atos é o Hunter x Hunter, o Burn the Witch e o Holy Dragon. E esses são os destaques que não tiveram ranqueado nas tops. Agora, 14 mangás foram ranqueados e a última posição foi o Cypher Academy, que está uma situação bem difícil. Eu não sei se o mangá ele pode sim ser realmente um dos mais prováveis de ser cancelados. Eu ouvi falar, pelo menos eu ouvi algumas pessoas falando, que parece que esse arco agora, algumas coisas foram apressadas. Eu não acompanho o mangá semanalmente, então eu não tenho como dizer, não tenho como opinar com respeito a isso. Mas vamos continuar acompanhando o Cypher Academy. Eu pelo menos espero que o mangá ele consiga sobreviver, mas vai depender de como é que vai ser a situação dele nas próximas semanas. A 13ª foi o Asumi Kakeru, que esse aqui tá entrando numa situação, quer dizer, já tá, né, pelo menos na minha opinião, numa situação bem complicada. E os próximos capítulos, na minha opinião, vão começar a dizer se o autor ele vai começar então a preparar um fechamento para a história, a, por exemplo, começar a fechar a história, fechar as pontas aí. E ele é sim um dos fortes concorrentes a um futuro cancelamento aí. Agora a 12ª posição é o Mama Yuyu, que na minha opinião é um dos que já praticamente já está encaminhado um cancelamento. A história sim, na minha opinião, parece que está se encaminhando para o fechamento. O autor parece que já está planejando já fechar a história. Não sei ao certo quanto tempo ainda tem até a obra ser encerrada. Se ele for realmente um dos cancelados, o que eu acho bem possível ele não ser. Mas se for cancelados, eu não sei quanto tempo ainda falta. Eu não sei se daqui uns 5, 6 capítulos, aproximadamente 7 por aí. Mas se o autor já está planejando, se for realmente nesse caso, o autor já estiver planejando um final, eu não acho que esteja tão longe assim. No máximo um mês e meio aproximadamente, no máximo, eu acho. Se for realmente o caso que eu estou pensando. Mas se não for, pode ser que dure um pouco mais. Mas ser cancelado eu acho que já é algo que não vai ser evitado para Mama Yuyu. Então realmente a situação dele não tá uma das melhores. A 11ª posição foi o Sakura Family, que é uma posição baixa que não vai mudar tanta coisa no mangá. O mangá tá esperando o anime e no mais é só isso mesmo. Ele não tem popularidade tão surpreendente na revista. Ele é aquele que fica no limbo do esquecimento, vamos dizer assim, dessa forma. Que é aquele mangá que não faz sucesso suficiente para ser um dos grandes ou ser um potencial para a revista investir, e nem é um fracasso a ponto de ser cancelado. Então ele tá no limbo do esquecimento, na minha opinião. Mesmo tendo um anime que já tá em produção, ele, Desejo Samurai, Undead Luck são mangás que eu acho que se ele tivesse uma categoria ou limbo da Jump, colocaria eles aí. Então o Sakura Family tá nesse ponto aí. A 10ª posição foi o Kagurabachi, que eu acho que ele pode sim se salvar. Agora eu acho que ele pode sim, da forma que tá agora. Eu vou falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo, porque Kagurabachi, apesar de, ao meu ver, a popularidade dele não ser tão grande, eu vou ter que esperar pelo menos o volume 1 sair em fevereiro. Ele e o Mama Yuyu e o Throne Ice que vão sair. Eu acho que ele tem um potencial de ser o que mais vai vender, mas eu não vejo ele se tornando um grande sucesso. Dependendo de quanto que ele vai vender, aí sim a Jump pode então começar a investir ou não no mangá. Por enquanto, ele é uma incerteza na minha opinião, mas eu acho que vale a pena investir nele, né? A 9ª posição foi o Delusive Samurai, que é o que eu já falei sobre o Sakura Family, é o que tá nesse nível aí de mangá que não é um dos grandes. Ele e o Sakura Family, pelo menos ele tem o pretexto, né, de que vai sair um anime, mas eu não vejo nada mudando com o anime saindo. Se alguma coisa mudar, a popularidade crescer, já vai ser algo bom, pelo menos, né, e vai me surpreender. Dependendo de quanto que vai crescer, né, a popularidade, aí sim me surpreenderá mais. Mas enfim, por enquanto eu não tô com nenhuma expectativa de um sucesso para esses mangás. Apesar de que eu sim vou acompanhar o anime, assim como o de Undead Luck eu acompanhei, mas minhas expectativas estão bem baixas. Para Undead Luck eu estava com ótima expectativa e me frustrei.
O Pai Sakura Family Desejo Samurai aqui eu já não acho que vai ter grande sucesso. Pode ser que não aconteça, mas não tem como dizer, né? O mercado aí, ele às vezes ele surpreende. Então, bora esperar quando esses animes saírem. A 8ª posição foi o Bokuto Roboko, que continua na revista bem de vida, comédia que atrai o público e tá aí na revista, né? A 7ª posição foi o Witchwatch, que continua também na revista, continua de boa. E eu acho que ele também pode ser de uma certa forma colocado um pouquinho nesse limbo dos outros mangás que eu falei, mas eu acho que ele não necessariamente se encontraria nesse ponto. Eu acho que sim, existe um investimento a mais nele na revista do que esses outros. Mesmo ele não tendo vendas tão grandes, crescimento tão grande, uma atenção pelo menos, ao meu ver, pelo menos não seja tão grande, eu acho que sim, existe um potencial em apostar mais nele do que nos outros. E eu acho que sim, ele pode ser assim bem investido, se bem trabalhado, pode fazer mais sucesso que esses outros mangás. Eu vejo esse mangá se destacando melhor que esses outros. Desejo Samurai, Sakura e Undead Luck, eu vejo um destaque maior nele. Mas também é uma outra aposta, né? Mas mesmo assim, eu vejo mais potencial nele do que nesses outros. E a 6ª posição foi o Akane Banashi, que de certa forma ele e o Witchwatch estão em níveis parecidos, mas eu acho que o Witchwatch tem mais potencial que a Akane Banashi. Por enquanto, na atualidade eu penso dessa forma, mas a Akane Banashi também não fica muito atrás. Vamos esperar que o mangá cresça também, é uma aposta ainda, mas que pode sim dar frutos no futuro. A 5ª posição foi o Kill Blue, que é um dos novatos que vem de potencial, mas de certa forma vem trazido um pouco de incerteza, né? Porque o volume 2 não vendeu tanto quanto esperado, e agora o resto é saber o volume 3 quando sair. Já saiu a capa do volume 3, então mês que vem provavelmente vai sair já o volume. Eu acho que a Jump lançou esse volume até bem mais cedo do que eu esperava. Normalmente, pelo menos a minha impressão é que demora um pouquinho mais para sair os volumes, mas aqui saiu bem rápido. Talvez o motivo seja porque a Jump está realmente com pressa para saber quanto que esse mangá vai vender. Então, talvez seja esses os motivos, pelo menos a impressão que passou para mim. Mas, lançando esse volume 3 no mês que vem, a gente vai ter uma ideia de como é que tá a popularidade da obra. Se o mangá ele vai se estabilizar agora nessa margem que vendeu o volume 2, ele vai voltar a crescer ou ele vai cair. Dependendo de quanto e como é que ele ficar, aí então a gente vai entender como é que os leitores, como é que o pessoal que acompanha a obra está se comportando com respeito à obra. Se a obra está perdendo popularidade, se a obra está engajando mais o público, está ganhando mais ou não. Aí o volume 3 vai então dizer as respostas aí para essas perguntas. Então eu realmente estou esperando esse volume 3 sair, porque esse aí vai ser realmente um volume muito importante para a gente então entender como é que tá indo então o andamento da obra com respeito aos leitores. A 4ª posição foi o My Hero Academia, que é outro mangá que está se acompanhando e se aproximando do seu final. 2024 é o ano que a obra vai encerrar, não acho que daqui não passa mesmo, pelo que a obra já está entregando, né? Quem está acompanhando a obra sabe que daqui, acho que 15, até menos, acho que 15 até demais, a obra já vai se encerrar, pelo que está aparecendo, né? Não sei que o autor queira estender essa luta final, porque agora só tem um ponto, um clímax aqui para encerrar. Acabou isso aqui, acabou aí as batalhas, acabou a luta, acabou o arco, acabou tudo. Então vai depender de quanto que o autor ele vai estender essa luta final aí. Que sinceramente, se for 15 capítulos, na minha opinião vai ser muito. Então vamos ver aí como é que vai acontecer. A 3ª posição aí foi o No Exorcist, que surpreendeu muito essas últimas edições. Ele recebeu uma página colorida na semana passada. Na outra edição anterior ele recebeu a 1ª posição. Então o investimento nele pelo menos está bom. Pelo menos as vendas deles pelo menos ao meu ver, não foram um fracasso, né? Ele tá mostrando resultado, mesmo que seja pouco, mas está sendo alguma coisinha. No Exorcist, na minha opinião, não é um mangá que é um fracasso, não é um sucesso também. Ele ainda é algo a ser trabalhado, mas eu acho que se bem investido ele pode sim fazer sucesso. Por enquanto ele tá ali, né? Mas eu acho que pode sim fazer sucesso, pode sim se destacar. Eu gosto da obra, muita gente não gosta, mas eu gosto bastante da obra. Gosto mais do que Kill Blue, gosto mais do que alguns outros aí da revista, alguns outros novatos aí. No Exorcist é um mangá que surpreendeu a muitos e que sim, eu tô apostando e espero muito que esse mangá se torne um sucesso na revista. A 2ª posição foi One Piece, que entregou um ótimo capítulo, um capítulo extremamente bom na edição anterior. E a gente pelo menos vai ficar aí com expectativas para os próximos capítulos, que tá excelente, um arco muito bom.
começou bem fraco, mas melhorou bastante. Mas enfim, não tô aqui pra falar da história de One Piece, a não ser que vocês queiram que eu faça um vídeo falando dele, né? Comente aí se você quer que eu faça um vídeo só falando sobre One Piece. E deixa o seu like no vídeo também, né? Pra saber que você tá gostando desse vídeo aqui. E se inscreva também. A primeira posição nessa semana foi o Sakamoto Days, que ainda continua sendo um grande sucesso, continua sendo um mangá importante. Quer dizer, importante eu acho que entre algumas aspas, né? Mas ele recebe uma atenção boa, só resta aquela mesma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos. Então, de resto, o Sakamoto Days pelo menos tem uma atenção na revista. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar sobre esses novos mangás e uma próxima leva que vai sair, né? Eu fiquei de falar do início do vídeo, né? Vou falar aqui agora. Essas últimas edições foram edições que, sinceramente, trouxe mangás até interessantes, mas meio que dividiu o público, né? Pelo menos muita gente aqui no Ocidente gostou de alguns mangás, mas muita gente no Japão detestou. Então, a minha aposta para a próxima leva, eu seria de pelo menos 3 mangás, poderia ser até 4, mas eu vou colocar 3 aí. 3 mangás que vão sair e 3 mangás que vão entrar. Então, quem seriam esses mangás? A minha aposta é que seriam Mama Yuyu e Tonarsi, que acho que esses dois já estão bem encaminhados. Esses dois mangás, na minha opinião, são dois que já não vão durar na revista e já vão dizer adeus. Existe um terceiro mangá, que qual seria ele? Eu tenho algumas opções, alguns palpites, que seriam ou Asumi Kakeru, em alguns casos, mas eu acho que esse caso, na minha opinião, já tá quase fora, que seria Kagurabate, mas eu acho que talvez ele dure um pouquinho mais. Isso vai depender também das vendas do volume, mas talvez mude, né, isso. Mas de qualquer forma, eu vou deixar Kagurabate fora disso por enquanto, colocar Asumi Kakeru. E então outra opção, que foi mais recente, talvez seja uma opção, mas eu acho que talvez seja um pouco difícil, que essa é o Rui Rui Senki. E por que eu colocaria um mangá que nem sequer estreou na Tóquio ainda? Porque ele teve uma aceitação extremamente negativa. Algumas pessoas dizem uma das estreias mais negativas aí, muitos anos aí. Então realmente foi algo bem negativo. Eu diria que o mangá nem sequer, com essa aceitação, talvez nem sequer dure mais de 20 capítulos e seja um flop total. Então, se o mangá ele durar, sei lá, uns 14, 15 capítulos no máximo, eu acho que dá sim pra ele até ser cancelado numa próxima leva aí, né? Dependendo até se ele adiar um pouquinho a próxima leva pro fim de fevereiro para início de março. Não sei se a Jump vai estender até lá. Mas, se for esse o caso, eu acho que sim, o Rui Senki, ele pode entrar sim aí nesse bolo aí para fugir do cancelamento. Mas, se for esse o caso, existe então duas alternativas, que é Mama Yuyu, Tonarsi e Asumi Kakeru, ou Mama Yuyu, Tonarsi e Rui Rui Senki. Esses aqui são meus palpites para cancelamento, que pode ser 3, né? Se entrar um quarto aí, eu não sei qual seria. A edição dupla, que vai ser na outra semana, não nessa, vai ter uma pausa aí na edição na próxima semana. Lembrando que sempre em edições que tem pausa, trago outros vídeos aí, para não ficar vazio aí na semana. Mas na próxima edição teremos a One Piece como capa, teremos Bokuto Roboko aí com páginas coloridas e o Meshle recebendo páginas coloridas também, que é um capítulo especial para o mangá. Deixa nos comentários qual mangás você acha que tem chance de cancelamento. Quantas mangás podem ser canceladas numa próxima leva? Quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreva. E o vídeo é esse. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente está se vendo no próximo vídeo.